E Jesus está dizendo: eu tenho tantas coisas novas para dar a você, eu tenho tanto poder para derramar em você, eu tenho tanta coisa, mas eu não posso colocar o vinho novo nessa estrutura velha, nessa mente velha, nesse coração velho. E aqui eu não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo branco, eu não estou falando de idade, eu estou falando de um espírito aberto para o novo. Meu irmão, prenda-se a Cristo, o mais deixe que vá. Vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, versículo 19. Êxodo 8, 19. Êxodo 8, 19. Todos acharam? Diz assim o texto: os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Diga comigo: isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Vamos ler juntos no 13, o verso 10, o verso 19, perdão. 1, 2, 3. Os magos, isso é dedo de Deus, mas o coração do faraó conforme. Vamos orar. É a tua palavra, Senhor. Não é informação, não é conhecimento. É a verdade que liberta. É a verdade que põe um homem em pé. É a verdade que muda destino. É a verdade que clareia. É a verdade que tira as trevas. É a verdade que me prepara para o que está para vir. É a verdade que alinha minha alma. E com muita humildade nós te ouviremos nesta manhã. Oh Deus, abre os céus nesta manhã. Rasga os céus sobre nós e que a tua glória venha de uma forma tão poderosa, que o nosso coração acenda e que o fogo continue queimando sobre o altar, em nome de Jesus, amém. Queria falar hoje um pouquinho com você sobre o perigo da teimosia. Nós não temos problema em querer viver, a gente quer ser feliz, a gente quer ter uma boa família, a gente quer ter uma experiência com Deus. Gente, até mesmo a presença de Deus é algo que todo mundo quer. Todo mundo quer. Só uma pessoa doente não quer melhorar, não quer crescer. Mas quando eu leio Êxodo 8, 19, eu não consigo deixar de olhar para mim. Esse texto não está falando de um servo de Deus. Esse texto está falando de um rei, de um homem que tem poder, autoridade, domínio, de um homem que é estudioso, de um homem que é letrado, de um homem que tem poder. Mas por conta da sua teimosia, ele sofre e leva pessoas ao sofrimento. Escute que a palavra diz: a teimosia nos faz sofrer. A teimosia nos faz sofrer. Depois de muitos avisos de que é hora de libertar o povo de Deus do Egito, o faraó insiste em recusar o que Deus está mandando fazer. O coração dele está tão endurecido. Entre uma praga e outra, a praga vem, amolece, são 10 pragas, a praga vem, amolece, mas logo depois de um tempo o bicho fica ruim de novo. Terrível. A teimosia em desobedecer trouxe um sofrimento que não é só ele, porque o teimoso, se só ele sofresse, tudo bem, mas quem está à sua volta sofre demais. Você pega a primeira praga, a transformação do Nilo em sangue. Segunda praga, você vê as rãs cobrindo as casas dos egípcios. A terceira praga, surgem mosquitos atacando os animais, causando grande destruição. Na quarta praga, que é a praga dos piolhos, é exatamente os magos se reúnem e falam: os magos, faraó, amigão, se toca, isso aí é o dedo de Deus. Deus está aqui, Deus está na quarta praga. Gente, precisou mais 6. Mais 6. A matança do gado, as úlceras, as tempestades de granizo, gafanhotos, trevas, até a morte dos primogênitos. Faraó precisou perder um filho. E foi aí que ele se arrebentou.
Ele precisou perder um filho para que finalmente ele se rendesse a algo que o coração não estava disposto a fazer. A verdade, irmãos, é que nós somos um pouco de Faraó. A gente encasqueta com algumas coisas, a gente coloca algumas coisas na cabeça que a gente não abre mão. A gente não abre mão. A gente não negocia. A gente é totalmente inflexível. Eu gosto de um ditado que diz que bem-aventurados são os flexíveis, porque eles nunca quebrarão. Mas tem coisa que a gente encasqueta tanto que não vai. Você vê, o plano de Deus nunca será impedido por ninguém. Mas tem horas que a gente para tudo. E eu queria falar com você hoje sobre o perigo da teimosia. A teimosia, ela tem um grave problema, porque a maior teimosia que pode ter é a desobediência contra Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a gente sofre. Fala comigo, desobedeceu a Deus, sofre. Você pode cantar, você pode pular, você pode pregar, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Desobedeceu à vontade de Deus, sofre. E não é que sofre porque Deus é ruim. Não, sofre porque a gente colhe exatamente o que planta. E a teimosia é desobediência. A teimosia torna a gente pessoas difíceis de acreditar. O cara passou por praga, viu o Nilo se transformar em sangue, viu um exército de rãs. O camarada não consegue abrir mão do que acredita. É a pessoa que está se afundando no vício, está se afundando, o casamento está indo para o vinagre, está se acabando, a vida espiritual está morta, não ora, não canta, profissionalmente a pessoa está frustrada. E Jesus disse que a árvore é conhecida pelo quê? Pelos frutos. É o fruto que tem que dizer. A vida não vai, mas a gente não larga, não baixa o nariz. A gente não consegue se quebrantar quando nós olhamos para o reino de Deus, que tudo começa por baixo. É a pequena semente que gera a maior hortaliça, é o último que se torna o primeiro, é aquele que serve, que será servido. Se nós não abrirmos mão da teimosia, nós vamos sofrer. Quando o Egito se empesteou de piolhos, quando o povo inteiro sofrendo pela teimosia de um homem, até mesmo os magos dizem: é o dedo de Deus. A teimosia nos faz ficar cegos para a verdade. Quantas verdades estão na nossa frente, a gente não consegue lidar. Eu quero pontuar aqui 3 coisas importantes para você guardar nessa manhã. Nós vamos ceiar já, você vai ter um domingo inteiro para você. Mas meu desejo é que esta palavra toque o seu coração. A teimosia, ela é tão perigosa que ela pode se tornar uma condição permanente. Fala comigo, eu posso ser teimoso a vida toda. Se a gente for ler o Salmo 81, versículo 1, eu quero ler todo o Salmo para você entender isso. Salmo 81, 1 fala assim, preste atenção: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor e façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi, e os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você escutasse, ó Jacó. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu alimentarei. Olha que coisa maravilhosa. Abra a sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me.
por isso os entreguei ao quê? Aos inimigos? Eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria com o melhor trigo e com o mel da rocha e o satisfaria. Quando eu leio o Salmo 81 e vejo Deus falando, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e por isso eu entreguei eles ao seu próprio coração. O que Deus está dizendo aqui? Olha, a teimosia, eu posso deixar você ser um teimoso para a vida toda. Deus está dizendo, eu deixei que eles ficassem cegos, eu abri mão. Eles não querem me ouvir, eles não querem me obedecer, eles não querem seguir meus decretos. Se eles abrissem a boca, eu os alimentaria. Se eles pedissem comida, eu daria. Se eles me ouvissem, eu destruiria seus inimigos. Mas na verdade eles são teimosos. É aquela ideia de servir a Deus do meu jeito, é aquela ideia de ser um cristão do jeito que eu acho certo. Irmãos, não existe na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus perguntando a nossa opinião sobre nada. Deus nunca perguntou o que você acha, o que você pensa. Ele já estabeleceu a palavra. E muitos de nós estamos vindo à casa de Deus, estamos ouvindo o culto online, somos voluntários, mas Deus está dizendo, cara, eu não posso entrar na sua vida, porque você é um camarada complicado. Você traz coisa para a sua vida que não deveria. Eu fecho uma porta, você tem dificuldade em encerrar o assunto. Eu encerro situações e você dá continuidade. Você é uma pessoa complicada. E às vezes Deus fala o seguinte, então fique na sua teimosia. Fique na sua teimosia, como ele fez com Israel. Vamos ver se a experiência da vida vai tornar você uma pessoa mais maleável. Vamos ver se a experiência da vida vai tornar você uma pessoa de bom senso. Queridos, é preciso observar quem é que está ditando nossos passos. É preciso observar quem é que está ditando as nossas escolhas. O que é que me faz escolher a direita ou a esquerda? Se é a obstinação do meu coração, se o meu trabalho, a minha vida, a minha família, o meu ministério, a criação dos meus filhos, se isso é um ideal meu, ou se de verdade nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque Deus pode sim, como fez com Israel, muitas vezes lavar as mãos. Eu poderia te alimentar, mas você escolheu. Repita comigo, a teimosia pode se tornar uma condição permanente. Outra coisa que a gente observa sobre teimosia é que um teimoso, ele não se toca para as mudanças que ele tem que fazer de forma instantânea. A teimosia impede mudanças que nós precisamos fazer desesperadamente agora. Tem coisas que são para ontem. E eu me lembro muito de Marcos capítulo 2, versículo 18. Marcos 2,18, quando a Bíblia diz, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com ele? Com eles? Não podem enquanto o tem consigo? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Presta atenção, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. A teimosia nos impede de colocar em nossa vida o que a gente precisa com urgência. Os fariseus, sobre esse texto é sobre eles, os fariseus tinham se tornado um povo duro, um povo extremamente chato, inflexível, metódico, cada coisa ao seu lugar. Eles não conseguiam aceitar uma fé diferente, eles não conseguiam aceitar um novo sol que ia surgir. Não, é uma fé limitada, cheia de regras humanas.
pautada em dogmas, pautada em sempre foi assim, eu sempre aprendi assim, é a Gabriela da vida, minha mãe me ensinou assim, minha mãe me ensinou desde o começo, e Jesus está dizendo, eu quero algo novo. Mas o coração se tornou tão rígido para impedir aceitar uma nova vida, morrem no alto de seus orgulhos, quando deveriam colocar o coração flexível. E aí Jesus diz, por que os meus discípulos são diferentes dos fariseus? Porque eu não posso colocar vinho novo em outro velho. Eu não consigo dar essa vida de intimidade comigo, dessa cabeça sua, de você não conseguir liberar o que aconteceu, não conseguir perdoar, não conseguir fazer novo, está discutindo se a parede é preta ainda. Irmãos, a parede está pintada há não sei quantos anos, tem gente que ainda está na parede preta, tem gente que ainda está discutindo o posicionamento do púlpito, tem gente que está discutindo por que antigamente era de um jeito e agora é outro, por que não tem congresso. E Jesus está dizendo, eu tenho tantas coisas novas para dar a você, eu tenho tanto poder para derramar em você, eu tenho tanta coisa, mas eu não posso colocar o vinho novo nessa estrutura velha, nessa mente velha, nesse coração velho. E aqui eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de cabelo branco, eu não estou falando de idade, eu estou falando de um espírito aberto para o novo. Meu irmão, prenda-se a Cristo, o mais deixe que vá, prenda-se a Cristo em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem se encaixar mais a nada, porque nada mais é como antes, nada mais é como antes. Olha para a tecnologia, olha os telefones que não tem botão sequer, olha as televisões que você assiste, você está numa televisão vendo internet, olhe para os carros, a tecnologia, as coisas mudam, e é isso que Jesus está falando. Ei, escute, deixe seu coração flexível. Fale comigo, meu coração precisa ser flexível. Eu preciso aceitar as verdades de Cristo. Deixe o seu coração flexível para aprender. Deixe o seu coração flexível para fazer algo novo. Há um novo jeito de orar, um novo jeito de buscar, uma nova forma, uma nova porção. Não seja teimoso, não seja teimoso. Nada mais será como antes. Não seja. A teimosia rouba de nós mudanças urgentes que a gente precisa. A teimosia rouba de nós, porque algumas vezes elas são fruto, diga comigo, dúvidas enrijecidas. Eu me lembro de Tomé, ele talvez seja o ícone para muitos de um homem teimoso. Todo mundo está falando, eu vi, ele ressuscitou, mas o Tomé está falando, eu só acredito, ele é teimoso, ele demora. E eu quero ler com você em João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. Quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não ver as marcas nos pregos das mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam uma outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E disse Tomé, Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que você me viu e creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ele lhes disse, se eu não ver os cravos, eu não crerei. Escute, algumas pessoas precisam duvidar para acreditar. O evangelho não é contra a dúvida. A dúvida existe porque ela busca uma resposta. Então você tem uma dúvida, e essa dúvida leva à resposta, e essa resposta vem e você aceita. Tudo bem? Não tem problema ter dúvida. Senhor, tu existe? Não tem problema. Senhor, a Bíblia realmente é a tua palavra? Não tem problema, mas o que eu tenho que entender
é que tem pessoas que têm dúvida, e quando a resposta vem, ainda assim continua sem acreditar. O reino de Deus não tem problema com dúvida. Deus sempre responde às dúvidas. Jesus não se ofendeu com Tomé. Ele não chegou lá e deu um esculacho nele. Você precisa ver as minhas mãos? Você precisa ver os cravos? Está aqui, Tomé. Quer tocar? Toque. Eu não me ofendo. Se você precisa que eu te dê uma resposta, o problema é que quando a dúvida é tão cauterizada que Jesus mostra os cravos e a gente diz assim, mas eu não sei não, eu duvido. Existem provas, milhares de provas que Deus está te chamando, que é o tempo de você viver uma nova vida, mas nós continuamos amargando a dúvida, e nós temos que entender que é preciso se render às respostas do Evangelho, porque diferente da ciência, o entendimento vem depois do crer. A ciência primeiro entende para acreditar, nós primeiro acreditamos para entender. Tomé tipifica um homem que precisa ver, e está tudo bem. Se você precisa ver, Jesus vai te mostrar. Mas cuidado para não ter uma dúvida tão cauterizada que você já decidiu não entender. Eu já decidi não crer em Deus. Eu já decidi não ser servo de Deus. Eu já decidi não ser membro de uma igreja. Já era, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ler. Tem vezes que a teimosia é tão cauterizada que a gente levanta uma placa dizendo, não quero, não importa a resposta, eu já tomei uma decisão. Cuidado com as decisões que você toma pela teimosia. E eu tenho uma boa palavra para você aqui hoje. A teimosia vai cair por terra, porque você não pode mais impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Você não pode mais impedir o avivamento de chegar na sua casa. Você não pode mais se privar do novo de Deus. Tudo que é novo é gostoso. Carro novo é uma maravilha, é ou não é? Viagem para lugar novo é uma maravilha. Tudo que é novo é maravilha. O cheiro do novo é maravilhoso. A presença do novo é maravilhoso. A sentir a presença. E nós servimos um Deus que todas as manhãs tem algo novo. Algo novo. A oração nunca é a mesma. O louvor nunca é o mesmo. A palavra nunca é a mesma. É fechar os olhos e viajar numa embarcação sabendo que as emoções serão outras. A revelação é outra. Irmão, o reino de Deus do modo natural é tão chato, mas quando você entende o sobrenatural, quando você entende o que é o sobrenatural, você passeia pelas páginas da Bíblia, visualmente pela fé, e as portas se abrem. Ele é o Pai que faz milagres, Ele mostra uma perspectiva nova, e em nome de Jesus, que todas as dúvidas caiam por terra. Sempre terão dúvidas do porquê comigo, do porquê agora, mas escute, eu tenho um versículo base para você aqui. Para você que é teimoso, para você que demora, tem gente que tira a nossa energia. Tem gente que tira a nossa energia, não tira? Para de judiar da sua família. Sabe, tem pessoas que adoram cansar os outros. Faz de pirraça, não acredita por pirraça. A verdade está na cara, meu. Está na cara que deu errado, está na cara que esse caminho vai levar à morte, está na cara que do jeito que as coisas andam, eu preciso de ajuda, mas a pessoa ela faz de propósito. Eu amo o que Jesus diz em João 14,6. Ele diz, olha, escolha o caminho que você quiser, mas eu sou o caminho. Repita comigo, Ele é o caminho. Sabe o que Ele está falando? Não seja teimoso, eu tenho todas as respostas. Não seja teimoso, você não sabe. Não seja teimoso, não limite sua vida a uma oportunidade só. Eu sou o Deus das oportunidades. Não limite sua vida a uma situação só. Eu sou o Deus das situações. Não me rebaixe a sua perspectiva. Eu sou o caminho. Diga bem alto, Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, Ele é a direção. Se Ele é o caminho, Ele é a direção. Você está aqui, pastor, eu estou aqui numa campanha, porque é tudo ou nada, coisa nenhuma, é o que Deus quer que seja, vai ser o que Deus manda ser. Não coloque Deus contra a parede, porque o melhor está por vir. Em nome de Jesus, se abra para o novo, meu irmão. Pare de ser teimoso, pegue essas ideias que você colocou na mente, que tem que ser assim, que se não for assim eu não quero, eu abro mão. Não seja tolo. Deus está usando até endemoniados para apontar, dizer, olha, Deus está falando, muda, é o dedo de Deus. Faraó, Ele é o caminho.
Ele é o caminho. Quando houverem ausência de respostas humanas, Ele é o caminho. Quando você não entender, Ele é o caminho. Quando você não tiver saída, Ele é o caminho. Quando você não tiver compreensão, Ele é o caminho. Então não seja teimoso, não se apegue a fases, não se apegue a lugares, não se apegue a promessas humanas, não se apegue a situações. Seja flexível. Seja flexível. A gente acha que a proteção está em se apegar. Então a gente se apega nesse emprego, a gente se apega nessa empresa, a gente se apega nesse relacionamento, a gente se apega nessa pessoa, porque a gente acha que apegado aqui a gente está protegido. A sua proteção não está no lugar, a sua proteção está num caminho. É andando, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para o alvo. É no caminho, em nome de Jesus. Pare de ser teimoso, abra a mão. Deus está falando com gente aqui. Essa batalha já está perdida. Eu já fechei essa porta, e se eu fechei, está na hora de você fechar também. E escute, quando Deus muda de assunto, mude também. Quando Deus muda de ideia, mude também. Quando Deus muda o método, mude também. Quando Deus está usando nuvem e coluna de fogo, adore a Ele pela nuvem e coluna de fogo. Mas com Josué não tem mais coluna de fogo, com Josué não tem mais nuvem, com Josué é onde você pôr a planta do pé, eu te abençoo. E levanta a sua mão para cá, em nome de Jesus. Há muita coisa cristalizada na sua mente, levanta a sua mão para cá. Tem muitas ideias na sua cabeça que te torturam, mas Deus está mandando dizer: eu sou o caminho. Vá andando, você vai subir, você vai descer, mas não se prenda nas estações, continue, porque eu cuidarei de ti, diz o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Não seja teimoso, porque eu sou a verdade. Eu não lido com a mentira, eu sou a verdade. Eu não sou um curioso, eu não sou um aventureiro, eu não sou alguém que está criando algo que você tem que criticar. Eu sou a verdade, é exatamente o que ele está falando. Eu sou a resposta final, eu sou aquele que fala: então pare, pastor, eu não estou entendendo. Quando acaba um entendimento, começa a fé. Se você não está entendendo nada, começa a fé. Eu não estou entendendo como meu filho vai voltar para casa, começa a fé. Eu não estou entendendo como meu relacionamento será curado, começa a fé. Eu não estou entendendo como uma empresa que está endividada pode dar lucro, aí começa a fé. Quando acabam as respostas humanas, começa a fé, porque se a fé não começar, as dúvidas vão corroer você. Ele é a verdade. Por que você está em pé? Porque Ele é a verdade. Mas você está ouvindo o que estou falando? Ele é a verdade. Por que você não se rende? Porque Ele é a verdade. A verdade é que Ele me ama, a verdade é que Ele cuida de mim, a verdade é que Ele é o meu Pai. Porque você aceitou, você largou tudo para começar um negócio novo, rapaz, você é louco. A verdade é que Ele está comigo por onde quer que eu vá. Mas você mudou o negócio, você mudou o ramo, olha quanto dinheiro você pôs ali, cara. Não, essa batalha, eu já vi que Deus desistiu dessa batalha, eu vou para outra batalha, porque o que importa é a verdade, é a luz. Eu não tenho problema em mudar, eu não tenho um problema em ser diferente. Dói um pouco no começo, incomoda um pouco no começo, mas Ele é a verdade. Onde há a verdade, eu sou o caminho, a verdade, e onde há verdade há vida. Vida. A minha oração por você, Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos cear. Eu não tenho como me estender, mas eu só quero que você entenda uma coisa, preste atenção. O Evangelho propõe uma vida nova, e o novo você não conhece. Escute, você pode ser um camarada extremamente inteligente, o novo é novo para o cara mais rico do mundo e para o mais pobre. O novo é desafiador para o pastor e para o camarada que pôs o pé na igreja hoje pela primeira vez. O novo você não manja, novo é novo, não tem especialista em novo, não existe estudioso em novo, porque o novo não existia. E a vida que Deus tem para você é nova. E se você viver se apegando em coisas que deveriam passar, se você viver se apegando, está todo mundo dizendo, cara, até o macumbeiro está dizendo o que aconteceu com o faraó. É o dedo de Deus, bicho, se toca.
muda, não está dando certo, se abra, deixa esse povo embora. Abra a mão, libera os hebreus, vamos viver nossa vida. Tua família está sofrendo, tua mulher está sofrendo, teu filho está sofrendo. Você não está vendo que você está ficando doente? Olha essa gastrite. Você está perdendo a vontade de ir para a igreja, já saiu do voluntariado. Você não está percebendo que isso não vai te levar a nada. Mas não subestime o coração do homem. Nós somos um bicho ruim, nós somos um bicho tinhoso. E que bom que quem está falando aqui é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que está falando. Em nome de Jesus, seja flexível. Deixe que venha o que tem que vier. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero apresentar a vida dos teus filhos nesta manhã. Nós queremos abrir mão da teimosia nesta manhã, Senhor. Quantas brigas tolas, quantas brigas banais, quantas brigas idiotas, quantas coisas, Pai. Quanto sofrimento, porque a gente tem um orgulho, a gente está perdendo tudo, está perdendo tudo, está perdendo tudo, está perdendo o afeto, está perdendo a paz, está perdendo a alegria, estamos perdendo coisas muito importantes, o vinho novo, estamos perdendo a chance de um novo cheiro, um novo brilho, estamos perdendo a chance, meu Pai, de mergulhar em águas mais profundas, tudo porque a gente segurou algo, tudo porque o sofrimento que está nos causando, a gente sofre, mas não abre mão. Eu não abro mão dessa situação, eu não perdoo, eu não largo, eu não deixo, eu não mudo, eu não aceito, eu não quero saber. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Não, aqui em casa é assim, ó. Perde os filhos, perde o casamento, mas não perde a razão. Não perde, não, a minha razão eu não perco. Sabe qual é a sua razão? É Cristo, irmão. Você tem que brigar por Cristo, você tem que brigar pela presença dEle. O resto é resto. Porque se você tem Deus, você acerta com quem você tem que acertar, e você erra com quem você tem que errar. Se você tem Deus, você sabe para onde ir. Feche os teus olhos agora e fala: Senhor, me perdoa pelas minhas teimosias. Comece a pedir perdão e pedir uma nova chance nesta manhã. A começar do meu coração, eu não quero ver o dedo de Deus. Eu não quero ver o dedo de Deus tendo que jogar situações da minha vida para eu cair a ficha. Eu preciso acordar. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe pelas nossas teimosias, nos perdoe pelas nossas teimosias, nos perdoe, Senhor. Uau, que bênção! Tenho certeza que Deus falou com você nessa pregação. Se você ouviu a voz de Deus com humildade, tenho certeza que algo já está brotando no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, me siga nas redes sociais. Será uma alegria dividir a palavra de Deus com você. Até a próxima.